Olá, amigos. Quarta-feira, dia 31 de janeiro. Veja só, último dia do mês de janeiro. Parece que o Natal, a virada de ano, parece que foi ontem, né? Está nítido na nossa memória. O tempo está voando, amados. O tempo está voando. Como eu tenho dito aqui, não dá mais tempo, né, de perdermos tempo, né, amados? Precisamos mergulhar, né, na palavra divina, na palavra de Deus. Nós estamos na lição número 5, né, e na leitura 855 dias consecutivos, sem falhar nenhum, né, aqui e você aí. Você que chegou agora, não conhece o canal, não é inscrito no canal, né, ou já conhece, não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, nos ajude aí a transmitir essa mensagem de poder, porque a mensagem de Deus é poder. É uma mensagem de libertação, é uma mensagem que traz esperança, que traz consolo, que traz paz aos nossos corações, mesmo em meio às tribulações. Nós perdemos a tranquilidade, mas a paz que excede todo o entendimento, essa nós não perdemos. Amém, amados? O título que nós estamos estudando nesse primeiro trimestre do ano é sobre o livro de Salmos, e o título de hoje é: Falhou a sua promessa para sempre? A sua promessa falhou para sempre? Começamos com a questão número 5. A lição 5, 855, e começamos com a questão 5. É bastante 5, né, mas leia Salmo 77. O que o autor estava enfrentando? Bom, essa questão eu não respondi, porque senão eu falaria duas vezes a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Porque o próprio texto está exemplificando, está falando a respeito disso, né? O autor já deixou claro aqui para nós. O Salmo 77 começa com um pedido de ajuda, cheio de lamento e lembrança dolorosa do passado. Todo o ser do salmista está triste e se volta para o Senhor. Louvado seja Deus por isso, né? Que se volta para o Senhor. Ele se recusa a ser consolado por qualquer alívio, exceto aquele que vem de Deus. Nós precisamos seguir exatamente essa linha, a linha do salmista. No entanto, lembre-se de Deus, né? Lembre-se de Deus, parece intensificar sua angústia, no entanto, lembrar-se de Deus parece intensificar a angústia. Como assim? Como que eu me lembro de Deus, estou angustiado, e me lembro de Deus e fico mais angustiado ainda? O hebraico ramá, gemer, muitas vezes retrata o rugido de águas furiosas. Da mesma forma, todo o ser do salmista está em estado de agitação intensa. Como a lembrança de Deus pode produzir sentimentos tão fortes de angústia? Como? Não devia acalmar o nosso coração? Uma série de perguntas perturbadoras deixam transparecer a causa de sua aflição. Deus mudou? Não, né? Deus não muda e não há sombra de variação, né? Deus pode trair sua aliança? Não. Mesmo que eu não seja fiel, Deus continua sendo fiel. O contraste gritante entre os atos divinos salvíficos do passado e a aparência, a ausência divina no presente, faz com que o salmista se sinta abandonado por Deus. Entendeu? Então, por que cada vez que ele se aproxima, parece que ele fica ainda mais angustiado? Porque o contraste entre os atos divinos salvíficos do passado e a aparente ausência divina no presente faz com que o salmista se sinta abandonado por Deus. Se Deus mudou, o salmista tem esperança. Se Deus mudou, o salmista não tem esperança. Conclusão: que ele se esforça para rejeitar. Conseguiu captar? Se Deus mudou, o salmista não tem esperança. Isso tenta invadir o seu ser. Esse pensamento quer invadir a sua alma de que Deus mudou e ele já não tem mais esperança. Isso traz angústia, né? Mas ele se esforça para rejeitar esse pensamento. Essa seta de Satanás, ele não permite
que entre. Enquanto isso, o salmista não consegue dormir, pois o Senhor o mantém acordado. Isso lembra outros personagens bíblicos cuja insônia foi usada por Deus para promover seus propósitos. A longa noite sem dormir faz com que o salmista considere os atos pesados da libertação divina, mas com nova determinação. Ele sabe que Deus não mudou. Ele sabe que no passado Deus já agiu. Ele sabe que Deus existe, que Deus é o mesmo. Então aumenta a sua angústia quando ele busca a Deus, porque ele ainda não obteve resposta. E essa angústia aumenta. A certeza que o salmista recebe de Deus não consiste em explicações sobre sua situação pessoal, mas em uma confirmação da fidelidade e confiabilidade divinas, como ocorreu com Jó. O salmista é encorajado a esperar no Senhor com fé, sabendo que Ele é o mesmo Deus que realizou milagres no passado de Israel. Também percebe que ninguém encontrou as suas pegadas, reconhecendo a orientação de Deus, mesmo em situação em que sua presença não é óbvia aos olhos humanos. Cadê o seu Deus? Onde está o meu Deus? Ele reconhece que Deus é o mesmo, que Deus é ao mesmo tempo revelado e oculto. Com essa insistência e não desistência, mesmo que sua angústia aumente porque Deus parece não estar ouvindo e não estar respondendo, ele sabe que Deus é o mesmo, o Deus que é o Deus revelado, e Deus é o Deus que também fica oculto. Também percebe que ninguém encontrou seus pecados, reconhecendo a orientação de Deus, mesmo em situações em que sua presença não é óbvia aos olhos humanos. Ele reconhece que Deus ao mesmo tempo ele é um Deus revelado e oculto. E por isso louva os caminhos misteriosos e soberanos do Senhor. Quem precisa mudar somos nós, Quem precisa mudar os atos e atitudes, o olhar, o ouvir, o falar, o pensar, somos nós. Deus não muda, não há necessidade disso, Questão de rodapé. Pense em tempos passados em que o Senhor trabalhou em sua vida. Vem à sua memória o que Deus já fez na sua vida? Como isso pode ajudá-lo a lidar com as lutas do presente, então? Eu respondi assim, amados: se Ele esteve presente e atuou em minha vida no passado, isso nos dá convicção, ou me dá convicção em que em silêncio ou não, Deus está presente. Eu tenho sido aqui até enfadonho falando sobre a didática de Deus, mas essa também é a didática de Deus. Quando nós clamamos a Ele e Ele parece não nos ouvir, porque nós não vemos resposta, nós não vemos nada mudar. Mas quando acontece isso, Deus está nos fortalecendo, nos capacitando, nos perseverando, fazendo com que nós sejamos mais perseverantes. E o que é perseverar? Perseverar é quando você parece que chegou ao fim da linha, não tem forças para continuar, não tem tudo ao redor e tudo em si, em nós, contribui para que nós venhamos nos distanciar de Deus e deixar de crer que Deus é um Deus que é um Deus existente, porque Ele não foi feito, Ele diz eu sou. Mas mesmo assim você continua, mesmo assim você anda mais uma milha, mesmo sem força, mesmo fraco e sem vigor, você continua. Isso é perseverar. Então a palavra de hoje, para você, amigo, para mim: persevere, continue, mesmo que suas forças já se esvaíram, mesmo que tudo pareça estar dando errado, mesmo parecendo que tudo que se coloca a mão estraga, não dá certo, mesmo parecendo que quando você fala para as pessoas te ouvem por um instante e daqui a pouco elas vagueiam em seus pensamentos, se distraem com outras coisas, se distraem no celular, se distrai com alguém ao lado, se distrai com uma televisão, com uma tela, com qualquer coisa, e você se sente falando sozinho, e você nem continua a falar, você para por ali, e o pior, a pessoa nem notou que você parou de falar. Isso já aconteceu com você?
Ah, comigo já. Mas eu sou perseverante, eu creio nesse Deus. Eu creio que o nosso Deus é um Deus poderoso, Ele é o único Deus verdadeiramente vivo. O único que entregou a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo agora, está presente, o seu Espírito Santo está presente aqui comigo, está presente aí com você, mesmo que nós não sintamos, Ele está conosco e eu creio. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos levanta, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos restabelece. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos leva a crer em Ti, mesmo que nós não estejamos te sentindo, mesmo que tudo pareça estar dando errado e esteja dando errado, Senhor. Nós continuamos crendo em Ti, porque os Teus planos são maiores e mais altos do que os nossos. Os Teus planos são perfeitos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer crer em todo o tempo, mesmo em momentos de angústias profundas, Senhor. Nós continuamos crendo. Que essa pessoa que está do outro lado, Senhor, na telinha, ouvindo, Senhor, que não esteja com essa mesma convicção, que o poder do Teu Espírito Santo haja nela, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos